Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Essas palavras proferidas pelo profeta Isaías são o que nós iremos refletir neste culto de hoje, culto de Sexta-feira Santa, a paixão de Cristo, onde Ele, com todo o seu amor, deu a sua vida por nós. É em Teu nome, ó Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos apresentamos a Ti neste culto. Senhor Jesus, pelo Teu grande amor, concede-nos o perdão, a paz e a vida eterna. Amém. Diz a palavra do Senhor em Romanos 7,18: Pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. E a palavra de Deus é clara ao mostrar que somos pecadores. O apóstolo João também escreve: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Confessemos os nossos pecados a Deus. Ó Deus, diante dessa Tua promessa de perdoar os pecadores arrependidos, nos aproximamos de Ti para confessar nossos pecados cometidos por ações, omissões, palavras e pensamentos. Senhor, algumas vezes nossas atitudes foram parecidas com aquela do apóstolo Pedro, que havia prometido que jamais te negaria, mas que te negou 3 vezes antes do galo cantar naquela quinta-feira santa. Senhor, nós também já te negamos. Tivemos medo ou vergonha de sermos cristãos. Deixamos a leitura da palavra de lado e não reservamos tempo para oração. Outras vezes, nossas ações foram parecidas com as de Judas. Nós também já te traímos, Senhor, não por 30 moedas de prata, mas quando nos afastamos de Ti, ou seja, do estudo bíblico, da leitura da Tua palavra. Te traímos por não ajudar o nosso próximo, por estarmos preocupados em ganhar um pouco mais de dinheiro e tantas outras coisas. Algumas vezes, Senhor, fomos parecidos com Tomé. Também nós já duvidamos de Ti. Duvidamos do Teu poder, da Tua existência, da Tua ajuda e das Tuas promessas. Perdoa-nos, ó Pai Celeste, por amor a Teu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Tem piedade e misericórdia de todos nós. Amém. Há 2 lugares possíveis onde nossos pecados podem estar: sobre nós ou sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Deus fez de Jesus o nosso substituto. Ele sofreu e morreu em nosso lugar, por nós e para a nossa libertação. Ele derramou o seu sangue como resposta e pagamento pelos nossos pecados. Sua expiação é vicária e completa e garante a nós o perdão, vida e salvação. Por isso, da parte desse Deus gracioso, anuncio a maravilhosa notícia que seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura para este culto está registrado no profeta Isaías, no capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12. Assim está escrito: O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano.
Mas agora muitos povos ficarão admirados quando virem, e muitos reis não saberão o que dizer. Pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa. E verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura. A leitura do Evangelho está registrado no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 30. E assim está escrito: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena.
Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras sagradas, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de hisopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Tudo está completado." Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos oriente enquanto meditamos na Sua Palavra. Amém. Um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, se não estou enganado, é a estátua do Cristo Redentor. Uma obra gigantesca que representa Jesus de braços abertos. Um Jesus que estica os seus braços para abraçar a humanidade. Mesmo com as restrições atualmente, a imagem do Cristo Redentor pode ser vista de muitos lugares do Rio de Janeiro. E em dias normais, milhares de pessoas costumavam ir até lá, tocar a estátua, tirar várias e várias fotos. Mas, será que todas essas pessoas que olham para este ponto turístico realmente sabem o que Jesus fez? Muitas pessoas até carregam a imagem de Jesus Cristo crucificado, mas será que realmente creem neste Jesus? Ou só têm aquilo por alguma superstição? Ou até mesmo por questões estéticas? Quantas pessoas usam um crucifixo como um amuleto de proteção, como se o simples fato de usar uma correntinha com uma cruz evitasse algo ruim acontecer? Mas afinal, o que significa essa cruz? No dia de hoje, Sexta-feira Santa, os cristãos do mundo inteiro lembram a morte de Jesus.
E esse dia pode ter diversos significados na vida das pessoas. Para uns é apenas um feriado da igreja, um dia a menos de trabalho. Mas e para nós? A Quaresma está chegando ao seu fim. E nesse período nós podemos refletir sobre o caminho que Jesus percorreu para chegar até o Calvário. É o dia onde nós lembramos que o Filho de Deus veio ao mundo, foi rejeitado pelos seus, sofreu e morreu. E este evento nos traz sim uma tristeza muito grande, pois foi por nossa culpa que Jesus sofreu tudo isso. Foi por causa de todos os pecados do mundo que um homem inocente, santo e puro foi condenado à morte. Existem diversos casos de pessoas que foram condenadas injustamente, que por serem parecidas com outra pessoa ou por estarem no lugar errado na hora errada, acabaram levando a culpa por um crime que não cometeram. Existem muitos filmes que retratam isso. Mostram todo o sofrimento e a angústia de alguém que tenta arduamente provar ser inocente para não sofrer o castigo. Imagine agora estar nesta situação, com a corda do carrasco já amarrada em nosso pescoço, mas nós não somos inocentes. Muito menos fomos condenados injustamente. Nós merecemos sim o castigo. Adão, o primeiro homem, pecou contra Deus e a partir daí toda a sua descendência foi contaminada pelo pecado. Deus o havia instruído para que ele não desrespeitasse a lei de Deus, para que assim ele permanecesse vivo eternamente. Mesmo assim, com todas as bênçãos que o homem já tinha, ele foi ganancioso e desrespeitou a Deus. Mas, mesmo não merecendo o amor de Deus, Deus continuou junto do ser humano. Mesmo caído em pecado, Deus não o abandonou. Através da sua palavra, deu aos seres humanos um caminho para seguir. E mais, no mesmo dia em que o homem caiu em pecado, Deus lhe prometeu um Salvador. Deus enviou profetas para conduzir o povo para a salvação, para que eles continuassem a seguir seus ensinamentos. Deu os mandamentos como uma forma de termos uma vida mais agradável a Deus e também para termos uma forma de vivermos melhor com os nossos irmãos. Estes mandamentos, não matarás, não furtarás, respeite pai e mãe, não são como uma coleira que Deus coloca em nossas vidas para nos prender. São bênçãos que Deus dá ao seu povo para garantir a segurança da sua criação. Como seria um mundo se todos cumprissem a lei de Deus? Um mundo sem assaltos, sem estupros, sem medo, onde todas as pessoas poderiam viver em paz. Porém, o pecado faz com que nós muitas vezes ignoremos os ensinamentos do Senhor. Constantemente desrespeitamos o nosso próximo. Somos gananciosos, avarentos. O ser humano em pecado é assim. Quer fazer de tudo pela sua própria vontade e do seu jeito. Mas, para confiar em nossas ações, para sermos salvos, nós precisaríamos ser perfeitos, sem nenhum erro. Então, quando somos confrontados com a lei de Deus, nós vemos que não conseguimos cumprir os mandamentos perfeitamente e, por esse motivo, nós estamos condenados ao inferno. Mas, como eu disse antes, Deus não nos deixa desamparados. Ele nos conhece, sabe das nossas falhas, sabe que mesmo que nós quisermos, nós não conseguimos cumprir toda a sua lei. E pela boca dos profetas, o nosso Deus proclamou o seu plano para nos resgatar. Isaías fala sobre o Salvador.
700 anos antes mesmo do nascimento de Jesus, o povo de Israel já pôde ouvir sobre as maravilhas que Deus estava preparando. Em Isaías 53, versículo 5, está escrito: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E esta é uma das inúmeras vezes em que o profeta fala de Jesus, este servo sofredor que tem a missão de nos resgatar da condenação eterna e nos levar para junto do nosso Pai Celeste. Esse resgate não foi pago com ouro ou prata, nem com nenhuma outra moeda que nós possamos encontrar neste mundo. O preço que foi pago foi o seu sofrimento. Ele deu o seu sangue para ser derramado. E como um cordeiro que sabe que irá morrer, caminha em silêncio para o matadouro. Sexta-feira Santa, com certeza, é um dia onde nós olhamos para a nossa realidade, onde podemos mais uma vez ver que foi por nossa culpa, minha e de vocês, que Jesus foi espancado, torturado, crucificado e morto. Mas ao mesmo tempo nós podemos nos alegrar com isso. Afinal, Jesus Cristo fez tudo isso por causa do seu imenso amor por nós. Um amor tão intenso que foi capaz de dar a própria vida para salvar a todos os homens que creem nele. Este é o verdadeiro significado da cruz. E quando olharmos para ela, nós devemos lembrar que foi ali que o nosso Salvador morreu, pois foi para nos dar a salvação eterna que ele se deixou pregar nela. Nós podemos, talvez, nos perguntar: mas se Jesus morreu para nos salvar, por que ainda existe pecado? Por que ainda existe... Nós podemos até nos perguntar: mas se Jesus morreu para nos salvar, por que ainda existe pecado? Por que ainda existe sofrimento? E eu lhes respondo: Jesus não veio ao mundo para eliminar o pecado, e é por isso que ainda existem tantas coisas ruins acontecendo no mundo. O pecado nos faz ser contra Deus e contra a sua palavra. E a salvação, a obra de Cristo, tira de nós a culpa desses pecados. Nós não seremos mais condenados por causa deles. Deus constantemente vem ao encontro do seu povo. Durante toda a história da humanidade, Deus se fez presente. Falou com o seu povo através de anjos, proclamou a promessa da salvação através dos profetas e, em um imenso ato de amor a cada um de nós, enviou o seu próprio Filho para pagar pelos pecados do mundo. E este mesmo Deus amoroso fala conosco ainda hoje, através da sua palavra, da Bíblia. Este livro que todos nós podemos ter em nossas casas está ao alcance de nossas mãos, para nós podermos ler e estudar sobre o amor de Deus e como nós podemos reagir a este amor. Deus também vem ao nosso encontro quando estamos na sua casa, na igreja, agora nesse momento um pouco afastados, mas ainda assim unidos através da sua palavra. E juntos, mesmo cada um em sua casa, nós continuamos louvando e agradecendo a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos dele. Bem como podemos agradecer a Deus pelo perdão que ele nos deu no batismo e que a cada novo dia esse perdão se faz presente em nossas vidas. Que nós possamos, nessa Sexta-feira Santa, elevar os nossos olhos e pensamentos aos céus, para agradecer a Deus por todo o amor que Ele demonstrou por nós através do sacrifício do nosso Salvador Jesus. E que sempre que nós olharmos para a cruz, ou para o Cristo Redentor de braços abertos, lembremos de que Jesus, com este incrível ato de amor, abriu os seus braços para ser pregado em uma cruz. E com esses mesmos braços abertos,
demonstrou o seu amor por cada um de nós. Amém. Nós falamos com nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, Teu amor pelos homens vai além do que podemos compreender. Nós Te louvamos por este amor, o qual fez com que entregastes o Teu único Filho à morte em favor dos nossos pecados. Limpos dos nossos pecados e vestidos com a justiça de Cristo, agora podemos estar na Tua presença. Agradecemos-Te por nos tornares beneficiários do Teu amor em Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, jamais compreenderemos totalmente a extensão do Teu sofrimento por nós. Como pediste ao Pai para perdoar os que Te colocaram na cruz, entendemos que os nossos pecados também foram perdoados. Como prometeste ao criminoso que creu em Ti a vida eterna, temos a certeza de que, apesar dos nossos pecados, também temos essa esperança. Como em meio ao sofrimento deste atenção à Tua Mãe, confiamos que estarás conosco até o final da nossa vida terrena. Como foste desamparado por Deus Pai, sabemos que nós jamais seremos desamparados. Por causa da Tua sede, agora temos a água da vida eterna. Por causa da declaração de que a obra da redenção estava terminada, não mais precisamos ter dúvidas a respeito da nossa salvação. Por entregardes o Teu Espírito à morte, nós temos a vida. Ó Espírito Santo, permanece em nossos corações, ajuda-nos a crer que Jesus morreu em nosso lugar. Concede-nos uma fé que testemunhe aos amigos e às demais pessoas que a salvação também está disponível para eles. Por causa do pecado, vivemos ainda neste mundo muitos sofrimentos e angústias, mas te pedimos que esteja ao nosso lado, nos dando forças para suportar as dores deste mundo. Pedimos que abençoe a todos os que estão passando por problemas em suas casas, sejam eles financeiros ou de relacionamento. Te pedimos também, Senhor, que Tu nos uses como Teus instrumentos para confortar, amparar e dar auxílio também a estas pessoas. Abençoa e dá força também a todos que estão lutando nos hospitais, clínicas e também nas suas casas para se recuperar de doenças e problemas de saúde. Abençoa os médicos e profissionais da área da saúde que dedicam as suas vidas para salvar outras pessoas desta pandemia e também outras doenças que atacam o ser humano. Se for da Tua vontade, Senhor, e para a Tua honra e glória, restaura a saúde dos doentes, ampara aqueles que sofrem pela perda de seus entes queridos com a esperança da ressurreição. Dê a eles o conforto que só pode vir através da Tua palavra. Assim, enche os nossos corações com o Teu Espírito Santo, para que as nossas vidas possam ser um constante testemunho da nossa fé no Cristo crucificado. Isto nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós neste momento, nesta Sexta-feira Santa, e que este dia nós possamos refletir sobre a obra de Cristo e em como esse grande amor se revela na sua morte. Nós encerramos esse momento de culto entoando o próximo hino.